Olá, o Senado discute um projeto que aumenta o valor dos royalties de mineração e cria ainda uma taxa extra a ser paga pelas jazidas mais lucrativas. Para falar sobre esse tema, a gente recebe aqui no programa Argumento o senador Aécio Neves. É dele a proposta que está sendo debatida na casa. Senador, muito obrigada por conversar com a gente. O senhor apresentou um substitutivo que no jargão político significa o senhor mudou uma ideia como relator a partir de um projeto original. Por quê? Gostaria que o senhor explicasse qual a importância dessa novo modelo que o senhor está propondo. Muito obrigado, Ângela. Na verdade, o que nós estamos fazendo é reparar uma injustiça histórica. O substitutivo, como você bem colocou, que na verdade é um novo projeto, que tem como base um projeto original, nesse caso o senador Flecha Ribeiro, vai permitir que as regiões degradadas pela mineração tenham as condições mínimas de se recuperar. E o royalty, na verdade, Angela, assim como o royalty do minério, é também o royalty do petróleo, ele tem dois objetivos básicos. O primeiro, a recuperação das áreas exploradas e a busca da consolidação naquela região de uma outra atividade econômica no momento em que a exploração daquele bem terminar. Assim como o petróleo, o minério é finito. Em determinado momento, a exploração vai acabar, as jazidas vão fechar. E é preciso que naquela região, além da recuperação ambiental, da recuperação da infraestrutura, haja a possibilidade de se investir numa outra atividade econômica que possa incorporar aquela mão de obra que deixará de ter ocupação. Foi com essa preocupação que nós, depois de uma ampla discussão que ocorreu com muita profundidade no tempo que eu era ainda governador do estado de Minas Gerais, e nós percebíamos que, diferente do royalty do petróleo, que era expressivo e continuará expressivo, e é bom que o seja, o do minério ele era calculado sobre o valor líquido e não bruto da exploração. Nós estamos corrigindo este equívoco. A partir de agora, o royalty mineral para municípios e para os estados mineradores será calculado com base na exploração bruta. Por quê? Porque quando se faz em torno do resultado líquido, há uma queda muito grande desses valores, porque inclui-se a logística, o transporte, inclui-se eventualmente operações financeiras que a empresa fez, funcionários que a empresa vai pagar. Então nós estamos criando uma isonomia entre aquilo que ocorre hoje com o petróleo, trazendo para a questão mineral. Como você colocou corretamente, nas grandes jazidas nós estamos criando aquilo que se chama participação especial. Portanto, para ser aqui bem didático, nós estamos permitindo que haja um aumento do que hoje está em torno de até 3% do resultado líquido para até 5% do resultado bruto. Essa é a nossa proposta. Bruto daquela empresa, daquela exploração. Muito mais fácil de ser fiscalizado e, obviamente, de ser transferido para municípios, estados e União. Eu não tenho dúvida que é uma proposta que gerará alguma reação, é natural, né? Mas nós percebemos que tem havido um resultado muito importante, um lucro muito expressivo das empresas mineradoras, e ninguém é contra que elas lucrem, é preciso que elas lucrem para investirem cada vez mais, mas é preciso que uma parcela, mesmo pequena, desse resultado fique para a recuperação das áreas degradadas. Senador, eu queria que o senhor explicasse um pouco melhor essa taxa extra para as jazidas mais lucrativas. A exemplo do que acontece com o petróleo. Hoje já se fala muito em flexibilizar isso até no setor de petróleo, quando a gente vê os preços dessas commodities internacionalmente sofrerem. Como é que o senhor pensa na aplicação dessa taxa? Na verdade, nós não estamos aqui inventando a roda. Essa discussão, como eu disse, ela ocorre já há muitos anos. O próprio governo federal tem anunciado o envio ao Congresso de um novo marco regulador para o setor, que não aconteceu, infelizmente, até hoje. Por isso, nós nos antecipamos para que essa discussão possa efetivamente ocorrer, e assim como em relação ao petróleo, nas grandes jazidas, principalmente naquelas que têm como objetivo ou têm como destinatário o mercado exterior, portanto, para exportação, nós cobraremos uma taxa por essa chamada participação especial, que será metade daquilo que se cobrará de royalties. Então, nas grandes jazidas, porque aí nós temos que diferenciar, Ângela, a exploração feita, por exemplo, você tem hoje alguns poucos ainda, mas garimpeiros que exploram ouro em algumas beiradas de rio. Não pode ter o mesmo tratamento que tem as grandes empresas que exploram minério. Você tem hoje pequenas empresas que exploram pequenas jazidas distribuídas nacionalmente. Não podem ter o mesmo tratamento. Mas nas grandes jazidas, que geram maior lucro para essas empresas, nós cobraremos até 2,5% a título de participação especial.
Nós sabemos que, assim como o petróleo, o minério é uma dádiva da natureza, um bem da natureza. Felizmente, em ambas, agora com a descoberta do pré-sal, o Brasil é um país privilegiado, mas ao longo de todos esses anos, e aí eu trago isso aqui para o Senado até como um dever de ex-governador do Estado de Minas Gerais, que produz metade do minério de ferro produzido no Brasil. O que nós assistimos são as nossas regiões mineradoras absolutamente degradadas, desaquecidas economicamente. As empresas atuam numa determinada região, no momento em que se exaure a capacidade competitiva ou econômica e mesmo comercial daquela jazida, ela passa para uma outra lavra, para outra jazida. O impacto ambiental é absurdo nessas regiões e o Estado não tem condições, com as receitas próprias que tem, de enfrentar essa degradação. Nós assistimos hoje no Brasil, e isso é uma questão que de alguma forma emoldura toda essa nossa preocupação, a consolidação do hiperpresidencialismo. Cada vez mais receitas concentradas nas mãos da União e cada vez os municípios e os estados mais fragilizados. Essa questão que nós estamos tratando, dos royalties minerais, assim como a nova discussão em relação aos royalties do pré-sal, que atenderão também a regiões onde não haja exploração petrolífera, elas vêm na direção daquilo que eu chamo de refundação da federação. Nós somos hoje uma federação apenas na folha de papel.